Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Pontualmente meio-dia, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM, uma ótima tarde para você que nos vê em vídeo pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar, sempre uma boa conversa para você que está acompanhando aqui pela Prever FM. Hoje nós temos uma convidada muito especial que é a Patrícia Dias, que é diretora titular do Ciesp Regional Botucatu. Vou pegar o boa tarde dela. Patrícia, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite de estar aqui com você, Júnior, também estar aqui com o Leandro e principalmente os microfones abertos da Prever, para ouvir um pouquinho das nossas histórias, né? E tudo aquilo que a gente tem feito aqui durante esses anos. O Leandro, da agência Vias Digitais, jornalista Leandro Rocha, que faz um serviço de assessoria. Aliás, ele pode falar da meta dele daqui a pouco, né, Patrícia? Porque a gente estava Ele tem uma meta aí ousada. O Leandro, que já é quase que um apresentador, é um habituê aqui do Radar. Tudo bem, Leandro? Boa tarde, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Opa, cadê teu microfone? Peraí. Agora sim. Tudo bem, Quinteiro? Boa tarde a você, aos ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui com você. Vamos lá, vamos contar a história, né, Patrícia? Aliás, uma história riquíssima do Ciesp Regional Botucatu, né? Sim, nós estamos aqui desde 1950, né? Já estamos com 76 anos de história. Uma história pautada, assim, com muito empreendedorismo, né? Eu vejo todos os associados, os diretores que passaram pelo Ciesp, deixaram realmente sua marca, seu legado, e realmente mostra esse empreendedorismo de tanto tempo, né? Da região, do município. Nós fomos a terceira regional a ter uma sede própria, então isso é muito orgulho, né? E durante todos esses 76 anos temos construído realmente uma história muito pautada, muito séria, né? Com segmentos muito sérios e que exportam, que trazem uma relevância muito grande para a nossa região, empregabilidade, desenvolvimento. Eu lembro quando eu vim a primeira vez para o Botucatu, era completamente diferente do que a gente vê hoje. Então a gente vê realmente essa relevância, esse crescimento que todos esses empresários que já passaram construíram, e nós na atualidade queremos ainda deixar realmente um legado de empreendedorismo, de relevância, de excelência naquilo que a gente entrega. Nesses 76 anos, você é a primeira mulher a sentar nessa cadeira, né? Sim. Depois de 72 anos, né, eu entrei em 2022. Estou agora atualmente no meu segundo mandato, e realmente é uma grande responsabilidade também, né? Como mulher, como empresária, assumir essa cadeira, né? Que tantos já assumiram, mas trazer realmente uma relevância, trazer diferença, trazer um outro olhar para dentro da instituição, que eu acho que é importante. E principalmente esse olhar de comunicação, de um olhar, né, empático com as necessidades dos empresários. E eu vejo assim, dentro da minha administração e juntamente com os nossos vice-diretores, que é o Cilso, da Acorce, um grande abraço para ele, o Paulinho Cadorim, que também é o nosso segundo vice da Irizar, nós temos essa parceria forte, né? De ouvir as pessoas, né? De entender as demandas. Nós não ficamos, quando as pessoas querem que eu atenda elas no CIES, a gente tem que marcar horário, porque nós ficamos indo até as empresas, as cidades, os municípios para ouvir as demandas, as dores e assim poder trazer soluções pautadas estratégicas para as empresas. Você tem a responsabilidade do cargo, a responsabilidade de ser a primeira mulher e de ocupar uma cadeira que já foi ali, como é que eu posso dizer, com os serviços executados por grandes vultos da nossa história. Sim. Né? Por exemplo, o primeiro presidente foi nada mais, nada menos que o comendador Emílio Peducci, prefeito dos 100 anos aqui em Botucatu, considerado talvez o maior prefeito da história da cidade. Então, olha para você ver a responsabilidade, o legado, né, que o Emílio Peducci deixou, que outros vieram depois dele, né? Importantíssimo, né? O Neiva, Massa, né? O Luiz Massa, trouxeram, então realmente é uma grande responsabilidade. E outra coisa, algo que eu vejo muito, a questão mesmo da honra, né? Eu acho que nós precisamos honrar todas as pessoas que passaram, né? E a questão do respeito, né, Júnior? Eu vejo que nós precisamos respeitar as pessoas, porque dinheiro passa de mão. Uma hora você tá aqui em cima e a outra hora você pode não estar tão alto assim. É bem cíclico. Né? Então é importante nós respeitarmos as pessoas, tudo que elas deixaram. Elas fizeram realmente o melhor nas condições que elas tiveram, né? Na época que elas tiveram, e realmente deixaram inspiração
para que a gente possa realmente continuar. Como você sabe, esse é um cargo institucional, né? É um cargo voluntário. Então, assim, imagina o Emílio Peducci, todos que passaram, deixaram esse legado por entender o propósito da indústria local, a relevância que a indústria de Botucatu e da região poderiam deixar. Então, eu vejo isso com muito respeito muito este legado, e também quero deixar o meu legado na história. Estou no meu segundo mandato, como eu falei, até 2029, e quero realmente deixar essa excelência, comunicação, um legado, uma história, como uma primeira mulher assumir essa cadeira tão importante. E como que apareceu essa cadeira para você? Bem, eu já, por conta da empresa, quando eu vim aqui para Botucatu para empreender, né, para construir a empresa, eu já fazia parte, né, ser associada do CIESP, né, já caminhava na casa há bastante tempo. E aí na última administração, tanto o Leandro e toda a sua diretoria me fez o convite. Confesso para você que eu nem imaginava desse convite. Eu já vinha representando o CIESP através da coordenação do Núcleo de Jovens Empreendedores, né? Então, eu já trabalhava, né, de forma voluntária, levando realmente palestras educativas e o empreendedorismo no meio empresarial para este público, né? Pensando na questão de sucessão. E eu já vinha trabalhando com isso há bastante tempo. Em 2017, nós fizemos um grande congresso aqui estadual, que foi muito bacana, foi lá na FCA. Então, eu já vinha trabalhando na casa, representando o CIESP, ia representar o CIESP nas reuniões em São Paulo. E aí, eles me fizeram esse convite. Confesso que foi para mim uma surpresa, né? Nem realmente imaginava. E acabou dando certo, passando por uma eleição, passei para a segunda eleição, né? E estamos aí desenvolvendo esse trabalho junto à casa. Você citou o termo legado. O brasileiro, pelo menos na política, a gente não aprendeu esse termo, né? Legado. Tudo se começa do zero, tudo se destrói, entra governo, sai governo, tudo do zero, o Brasil não avança. Como é pro CIESP isso? Quando você assume a cadeira, você ganha você tem um legado, sim, você tem algo, uma base construída, né? E aí entra uma outra questão, Júnior, da questão da competência, do comprometimento que cada um que tiver na cadeira vai ter, né? Desse olhar, né, que eu tenho de muito respeito com todos aqueles que passaram, mas também de deixar a sua marca, de trazer, sim, inovação. Eu vejo que inovação não vem de máquina, vem de gente. Nós precisamos hoje cada dia mais entender de comportamento humano, de respeitar os comportamentos, de desenvolver pessoas, que é aquilo que eu faço hoje muito na questão do desenvolvimento. Me especializei na questão do desenvolvimento humano e comportamental. Então, assim, é o olhar que cada gestor vai ter quando ocupa a cadeira. Como eu falei para você, eu não acredito numa administração que você fique sentado numa cadeira, ainda mais nos dias de hoje, né? Então, eu sempre saí da minha função empresarial, 5, 6 horas da tarde, sempre fui fazer reuniões com os prefeitos, secretários em outros municípios, ouvindo as demandas, conversar com o empresariado, porque esse é o papel do CIESP aqui na nossa região. Nós temos 28 municípios debaixo do guarda-chuva do CIESP, então nós temos que ir até as demandas, ouvir as demandas, exatamente para que a gente possa diminuir esse gap e ser essa conexão literalmente que nos leva mais longe, levar todas aquilo que o CIESP pode oferecer, né, que é gigantesco e que muitos ainda não têm esse conhecimento. Então, assim, olha, vamos levar através de comunicação, ouvindo essas dores, respeitando o momento, muitas vezes, logicamente, que a gente sacrificando o nosso horário, né, de descanso, né, mas entendendo desse propósito. Eu acho que acho que tem a ver com propósito, quando você entende esse propósito e quer deixar esse legado. O legado tem tudo a ver com propósito. Se você entende isso, leva com muito respeito e você tem condição de estar desenvolvendo coisas muito grandiosas a partir dessa missão. E eu tenho uma missão como pessoa, como empresária, de transformar vidas. Então eu vejo o CIESP tem tudo a ver com esse meu propósito pessoal e juntar isso, né, juntamente com todos os empresários que estão nos ouvindo, que fazem parte do corpo associativo do CIESP. Tem sido muito prazer e tem sido um privilégio, inclusive, representá-los. Ô Patrícia, ano par, ele dá mais dor de cabeça pro empresário, especialmente quando eu falo ano par é ano de eleição, especialmente em eleições gerais?
Olha, eu vejo assim, dá. Eu vou falar isso como uma experiência como empresária, né? Então, nós ficamos assim, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Ainda mais esse país, né? Com todas as questões econômicas que nós estamos passando, com uma reforma tributária em curso, onde você nem sabe a sua tarifa do IBS e do CBS, a gente não sabe, né? Falou que vai falar depois das eleições, né? E se fosse bom, falava antes, né? Então, assim, nós já vivemos realmente num período de muita penumbra, né? A gente não sabe realmente o que vai fazer. Em especial, nesses últimos anos, realmente as coisas têm ficado muito mais preocupantes para o empresariado, e o CIESP tem defendido a indústria, né? Nas questões jurídicas, em muitas liminares, né? Que o seu corpo associativo participa, então, assim, em benefícios mesmo. Por exemplo, o CIESP e a Fiesp foi a primeira entidade a conseguir uma liminar em relação à NR1, tá? Não que os empresários não tenham a preocupação de cuidar dos seus colaboradores, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando com relação a fiscalizações sem pauta, sem estratégia. E o empresário, a indústria, ela trabalha com estratégia. E as coisas não são assim, de uma hora para outra. Ela tem todo um corpo diretivo, ela tem uma condução, um processo para ser executado. Então, é nesse sentido que a gente vem conversando com todas as linhas políticas para ter um direcionamento melhor para esse país. Eu me lembro, na campanha presidencial de 2002, houve um fato emblemático do Lula sendo convidado de honra do CIESP e entrando para dar uma palestra. E naquela oportunidade a gente viu uma abertura total do empresariado com o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que a gente não sabia como seria o governo dele, mas havia uma abertura muito grande, uma sinalização pelo menos muito grande da primeira vez. O vice dele era empresário, né? O criticou durante muitos anos pela alta taxa de juros. O que mudou daquele Lula que teve as portas abertas no CIESP pro Lula de agora? O que mudou para a classe empresarial? Por que ficou mais complicado? Taxa de juros. Basicamente ela. Taxa de juros, a perca de competitividade que nós temos no país. Hoje ela está em? A taxa de juros hoje real, efetiva é 9%, mas é 14%, né? A realidade é 14%, efetiva é 9%. Mas, pelo sistema econômico, né? Pelo departamento econômico da Fiesp, a nossa taxa de crescimento é 0,03% da indústria. A gente está sendo alimentado ainda pela questão da extração, do processo de extração, né? Que ainda mantém a gente uma média assim, positiva, mas taxa de juro, perda de competitividade, excessos, né? Que a gente vê, excessos mesmo, e aqui legislativos, e aí a gente está falando de outras instâncias, e que isso atrapalha diretamente a perda de competitividade das indústrias. Antes, né, se a gente for ver em alguns anos atrás, o PIB, por exemplo, da indústria, a indústria ela ficava em torno de 40%, 42%, né, a participação do PIB nacional. Hoje caiu para 11%. Então, assim, uma queda de produtividade econômica gigantesca. E a gente sabe que dentro da economia, a indústria que puxa comércio e serviço. A gente precisa de um país industrializado para ser um país desenvolvido. E viver de commodities, Júnior, não dá. Né? A gente ama o agro, mas até o agro está sendo afetado pelas políticas econômicas que nós estamos aqui. E assim, eu entendo que a gente precisa ajudar as pessoas, mas tem que ter um prazo para que essa ajuda acabe, né? Hoje 54% da nossa população é sustentada por Bolsa Família. Isso daí é muito complicado para que a gente possa ter um país desenvolvido e um país industrial. Todos os dias eu abro jornais e vejo uma empresa indo para o Paraguai, uma empresa pedindo concordato ou falência. Ontem mesmo, antes de ontem, saiu as Casas Bahia. Então, assim, é complicadíssimo essa economia e os vieses, né, que essa economia atual tem para nós empresários. É insustentável, né? Nós estamos perdendo sim competitividade, embora faz mais ou menos 3 anos que tanto a Fiesp quanto o CIESP lançou um programa, né, chamado de Jornada de Transformação Digital,
que nós temos grandes parceiros como o Senai e o Sebrae dentro desse projeto para capacitar 40 mil empresas dentro do estado de São Paulo, dentro de uma jornada mesmo, né, de competitiva de diagnóstico, otimização de processo, para chegar realmente à indústria 4.0, para melhorar a nossa competitividade. Só que a gente não faz nada sozinho, nós precisamos de ajuda, né, de ajuda governamental, de políticas que ajudem as indústrias a melhorar a sua competitividade. Cada hora que você vai precisar de um insumo, taxas daqui, processos de importação difíceis. Então, assim, nós estamos perdendo competitividade para países que até um tempo atrás, né, a gente achava que não ia perder ninguém, mas estamos perdendo para o Paraguai, entendeu? Eu falo que o melhor ministro da economia do Paraguai se chama Fernando Haddad. Bom, falando ainda desse cenário de ano par, né? Nós tivemos recentemente um endurecimento dos Estados Unidos com relação à taxação. Municípios da regional do Ciesp foram prejudicados? Olha, a nossa quais foram? A nossa preocupação maior era do segmento aeronáutico, tá? Quando saiu essa questão ficou fora, né? Mas aí acabou ficando fora, foi um alento para nós também. Então, assim, basicamente dentro das nossas empresas, do ecossistema que a gente tem muito diversificado aqui, ele não foi tão afetado com relação às taxas americanas, mas nós precisamos ficar atento com tudo que está acontecendo. Então, assim, as empresas têm que olhar mais a sua questão tributária, as engenharias tributárias que estão sendo feitas, isso custa para a empresa, né? Hoje se gasta quase mais de 2.000 horas em processos burocráticos que você poderia estar revertendo isso para a produção. Né? E hoje a gente realmente tem que ficar com toda essa burocracia. Então não foi totalmente afetado, mas a gente tem que ficar realmente com os olhos bem abertos, né? Vamos dar seta no nosso caminho aqui. Vamos falar da Patrícia. Há quanto tempo aqui em Botucatu? Vai fazer 19 anos. Eu estou aqui em Botucatu, que eu vim de São José dos Campos, sou do Vale do Paraíba. E com cidade maravilhosa, né? Cidade maravilhosa, né? E bem pertinho de Ubatuba, inclusive. Bem pertinho. Bem tranquilo chegar lá, né? E olha, eu vou pra lá, né, a cada 15 dias, porque meus filhos, a minha mãe ainda fica lá. Eles não vieram, só veio eu e meu marido. E acho que faz 1 ano e meio, uns 2 anos que eu não vou pra praia. Porque não dá tempo, né? Fica do lado e eu não vou pra praia. Do ladinho eu não vou pra praia. Então, assim, uma cidade maravilhosa. E eu tive a honra, né, em 2022, de receber o título de cidadã botucatuense. Então, eu falo que eu sou muito grata a Botucatu, tudo que a gente construiu aqui, as pessoas, né, o meu hall de amizades. E a gente fala, né, de amigos verdadeiros, aqueles que acompanham, que caminham comigo, que conhecem realmente a Patrícia. Eu sou muito grata a Deus por eles e por essa cidade ter me acolhido de uma forma assim tão extraordinária e a gente ter construído tanta coisa bacana aqui em conjunto com esse povo maravilhoso. E como é que vocês vieram parar aqui em Botucatu? Bem, na época eu trabalhava numa empresa lá em São José. E nós recebemos um convite, né, do nosso fornecedor de abrir uma instalação aqui, né, uma filial aqui, para fornecer, né, diretamente para essa empresa. Então a gente acabou vindo rapidamente. Depois a gente acabou fechando essa empresa e abrimos, né, um CNPJ novo, né, e começamos assim meio que do zero, né, construímos uma empresa bacana. De bastante relevância, né, para o segmento aeronáutico aqui em Botucatu. Então eu vim para cá, né, eu ficava São José, né, eu falo assim, ponte aérea, né, Leandro? São José, Botucatu, mas chegou um ponto que não dava mais, né? A gente, né, vai ficando um pouco mais velho, a gente tá falando disso, né, de idade, vai ficando um pouco mais velho, não dava. Pedágio da Dom Pedro não aguentava mais esse seu carro. Não, Dom Pedro, Castelo Branco, e olha assim, tudo quanto é caminho que você possa imaginar, eu já fiz, né, pra ir e voltar. E aí acaba a gente tem a saúde, precisa descansar um pouco também. E eu acabei optando em ficar mais tempo por aqui. Então, lógico, eu tive que fazer algumas renúncias, porque até então meu filho mais velho tinha 3 anos de idade, né? Quando eu vim pra cá. E eu falo que eu não vi ele crescer, eu vi ele só crescer na horizontal, né? Porque eu saí de casa, ele tava dormindo, eu chegava em casa, ele também tava dormindo, né? E graças a Deus a minha mãe, que sempre me apoiou e me ajudou a criá-lo, né?
para construir aquilo, né? Porque às vezes as pessoas falam, nossa, a pessoa tá bem, a pessoa faz isso, faz aquilo, mas não sabe, né? No íntimo, todas as renúncias, né? Que a gente acaba tendo que fazer para que a gente possa estar construindo e estar à frente, né? Todo mundo vê assim, Patrícia faz isso, faz aquilo, está no CIESP, mas não sabe realmente quantos trabalhos de matemática eu tive que corrigir via Skype, via WhatsApp, né? Quantos conselhos, né? Que eu tive que fazer de longe. E também ficar longe da família também, que realmente sempre foi realmente uma renúncia para mim, porque eu sou uma pessoa muito família, gosto muito de estar próximo das pessoas, e essa questão relacional foi comprometida durante todo esse tempo. Mas graças a Deus me deu outros amigos, uma família aqui em Botucatu, que eu falo que realmente meus amigos são a minha família, eu passo muito tempo aqui com eles, então agradeço mais uma vez a Deus assim por esse privilégio. O sucesso é só a ponta do iceberg, né? Com certeza. Então as pessoas só olham a gente quem tá no topo, mas não olha o que tem embaixo, que foi todo o trajeto, todo o trabalho, né, Leandro? Todo o trabalho que se conquista, a renúncia, por exemplo, a gente nunca consegue imaginar uma figura pública falar de renúncia. O prefeito teve aqui esses dias e falou disso. Quem que veio aqui uma vez, acho que foi o Coronel Cagliari, que disse que ele não tá na maior parte dos álbuns de aniversário dos filhos. Isso é forte, hein? Foi forte essa declaração dele, né, Leandro? Você ouviu esse dia? Eu acho que eu ouvi. E quem é pai, né, sabe o quanto isso faz falta, né? Você não poder participar de momentos tão importantes para uma criança, para um filho, né? E para nós também, pais, né? Mas é o que a Patrícia falou, é a questão do propósito, né? Ela tem um propósito e persegue essa missão, isso faz valer a pena, né? É verdade. E a família entende? Olha, entende, né? Lógico que eles sentem falta, né? Eu lembro que uma vez eu vim para Botucatu, né? Juntei minhas coisas, quando eu cheguei aqui, eu tinha uma cartinha do meu filho dentro da minha bolsa. E você não sabia? E eu não sabia, né? Tinha uma carta dele, né? E eu comecei a ler essa carta e ele falava, olha, mãe, eu sinto a sua falta, tá? Mas eu entendo o que você está fazendo, tá? Eu entendo que você precisa estar aí, que também isso é por mim, né? E assim, eu confesso pra você, Júnior, que aquele dia, assim, eu me emocionei demais, porque falei, meu Deus, né? Parece assim que foi a resposta, né? Olha, você não é a primeira e a última mulher a fazer o que você faz, mas foi assim, selar o entendimento da parte deles, porque assim, a pessoa falar que entende, o seu marido, a sua família, seus filhos, falar que entende, pode ser uma coisa, mas você viver aquilo, ter uma confirmação é importante pra gente, né? E aquilo se mexeu demais comigo, né? E também me fez repensar em algumas coisas, né? No sentido, como que eu poderia estar mais perto dele, né? Porque realmente ele passou a infância do Nicolas, eu não tive essa infância, né? Eu não vi essa infância. Quem curtiu essa infância foi a minha mãe, né? Foi a minha mãe, tanto que os dois têm uma relação assim de outro mundo, né? Porque eu estava aqui. Tanto é que quando um dos aniversários da empresa que eu fiz, que foi até um momento de ampliação, você lembra, né? Lembra que a gente fez, né? De ampliação da fábrica. Eu falei para os meus colaboradores, eu falei, e ele estava, né? O Nicolas estava participando. Eu falei assim, olha, vocês têm que agradecer muito esse menino, porque toda a atenção que era dele, o esforço que era para ser dele, né? Meu para ele, eu estava aqui dando para vocês. A atenção que era dele, eu estava aqui escutando vocês, ajudando vocês a construir patrimônio, né, através, né, de tudo que vocês fazem aqui, dando curso, treinamento para vocês, treinando vocês para serem pessoas melhores. Eu tinha que estar fazendo isso com ele, né? E eu não estava, né? E eu lembro que os funcionários, foi bem bacana, os funcionários abraçando ele, sabe? Foi legal, né, essa fase, abraçando, agradecendo ele, porque a mãe dele não estava com ele, estava aqui, né? De repente sendo mãe, amiga, chefe, né? Empresária, para que eles e as famílias deles e os filhos deles pudessem se desenvolver. E eu acho que essa é a grande missão, né, do empresário. Muitas vezes o empresário ele é taxado de uma forma tão pejorativa, né,
pelas pessoas que não entendem que ele colocou todo o seu recurso na empresa, suas horas, né? Todo mundo fala, você é empresário que eu vou trabalhar menos. Vai ser empresário. Vai ser empresário, você vai dormir menos, né? Vai achar que você vai dormir mais, vai trabalhar menos. Então ele coloca todo o seu esforço, ele coloca sua vida, sua energia, as renúncias familiares, sua saúde muitas vezes, para construir um propósito para ajudar outras pessoas, gente. Porque a cada um funcionário que você tem no mínimo 3 pessoas a mais que é a sua responsabilidade. E eu sempre tratei isso com muita responsabilidade. Não é, as minhas decisões nunca foi pautada assim pensando, puxa, se eu tomar essa decisão, vou pensar em mim. Não, eu tenho que pensar na empresa, nos colaboradores e nas famílias deles. Quando a gente fala de segurança do trabalho, eu sempre falei isso na empresa, olha, eu quero que você fique bem e vá embora em casa inteiro bem, porque foi dessa forma que a sua família te emprestou para mim, né? Toda manhã, bem, tranquilo, né? Inteiro, sem problemas, né? Então isso, as pessoas precisam saber desse outro lado, dos bastidores do empresário. E não, a gente não pode menosprezar todo o propósito, a visão. E eu gosto muito de conversar com pessoas mais antigas, que já têm tanto tempo, né, de empreendedorismo, e eles sempre falam, né? E eu sempre peço conselhos, né? Eu gosto de conversar com pessoas, mas eu sempre peço conselhos para que eu possa também ser um dia, né, essa conselheira, né? E sempre assim, não se arrependa daquilo que você faça, então se tome boas decisões, né? Respeite as pessoas, tentar levar a vida um pouco mais leve, né? E principalmente uma pessoa mais leve com você mesmo, né? O empresário se cobra, né? E a gente se cobra muito, né? De ser perfeito, de tomar as melhores decisões, porque aquele que leva isso com responsabilidade e com propósito, sabe o impacto que isso vai dar nos filhos dos meus funcionários. Então eu tenho que tomar as melhores decisões e para isso eu oro muito, peço muito sabedoria do céu, para que realmente eu possa tomar sempre as melhores decisões para que aquelas pessoas possam ser abençoadas no final. Na sua fala carregada de emoção, quando você fala do teu filho, essa renúncia foi uma dificuldade maior do que qualquer outra instabilidade econômica e política que você tenha vivido nesse meio, né? Ah, com certeza. E olha que eu já passei, né, por vários altos e baixos, principalmente trabalhando no segmento aeronáutico. A gente teve grandes problemas lá em 2008, 2009, 2016. Teve depois a pandemia, né, que foi complicadíssima, mas sem dúvida, essa foi uma renúncia que hoje eu vi, graças a Deus, né, e vivo, né, o Nicolas, né, que é o meu filho mais velho, tem 23 anos, é um rapaz de bem, resolvido, tá avançando, terminou faculdade e tá avançando na vida dele empresarial. Mas realmente foi, acho que uma das renúncias maiores que eu fiz, até mesmo pelo contexto de como ele nasceu também, eu tive que deixar ele, né, muito lá com a minha mãe para vir fazer o que eu precisei fazer aqui. E a responsabilidade é isso, né, Júnior? A gente tem que fazer aquilo que a gente precisa fazer, não aquilo que a gente quer, né? Eu acho que empreendedorismo tem muito a ver com isso. Você é responsável, você tem que fazer aquilo que precisa ser feito, não aquilo que você quer, né? E disciplina é você fazer aquilo que você não quer para ter o resultado que você precisa, né? Você disse e apontou o seu filho na reunião com os colaboradores, sim, né? E sua mãe vai ter um busto lá também ou não? Oi? Sua mãe vai ter um busto lá também? Tem um busto lá, tem um busto na minha vida, ela, né? Merece, eu assim, não, imagina, sem ela, né? Eu não conseguiria estar aqui em Botucatu com tranquilidade, com paz, para encarar todos os desafios do empreendedorismo, os desafios como mulher empreendedora, que aí é um outro desafio. Eu tenho uma gratidão gigante pela minha mãe, né? Por ela ter segurado as pontas lá para mim enquanto eu estava aqui, né? Sou muito grata a ela. Hoje tá velhinha, com um monte de comorbidade, e durona na queda, não quer vir aqui pra Botucatu, quer ficar no canto dela, mas a gente tem que respeitar. Mas, assim, por isso também que eu e meu marido, a gente faz de 15 em 15 dias, a gente vai lá exatamente para dar esse apoio, porque a gente precisa honrar, né? Pai e mãe, até o fim. Vocês trabalham juntos, você e seu marido? Não, meu marido tem a empresa dele, trabalha dele, trabalho o trabalho dele e eu tenho meus outros negócios.
Aqui eu acho que é a Camila perguntando qual é a sua empresa, o nome. Hoje, atualmente, a minha empresa chama QX Solution. Mas eu já estive na WF Estruturas, onde eu trabalhei lá por 15 anos. E faz 2 anos que eu não estou mais lá na WF, né? Fiz essa transição. Mas atualmente é QX Solution, uma empresa voltada na questão toda de treinamento, comportamento, desenvolvimento humano. Porque eu pensei assim, né? Eu treino pessoas há tanto tempo, né? Para mim, né? Para mim. Então, por que não treinar pessoas para outras empresas, né? E viver literalmente esse propósito que eu nasci, né? Eu estava conversando com o Leandro, né? Hoje eu também sou professora universitária, eu dou aula na FATEC. E eu falo assim que a melhor coisa que eu acho que eu nasci para isso, né? O que eu faço melhor na vida é ensinar outras pessoas. Então, por que não ensinar, né? E treinar outras pessoas? Então, assim, eu treino empresas, tenho contrato com algumas empresas aqui da região e sou palestrante também nessa área comportamental. Então, venho treinando as pessoas e também o corpo empresarial, porque não é só treinar as pessoas da base, né, das empresas, é treinar os empresários também, né? Eles precisam ser ouvidos. Muitas vezes eles se sentem muito, assim, isolados, sozinhos, e não precisa ser assim. Você precisa caminhar com pessoas com o mesmo propósito e vai dar tudo certo. Você não precisa fazer absolutamente nada sozinho. E se você está fazendo sozinho é porque você ainda não encontrou propósito e pessoas com o mesmo propósito para caminhar com você. Patrícia, você dorme? Come, almoça? Consegue jantar? Consigo ir fazer academia porque tem que cuidar do templo, né? Do Espírito Santo, porque senão não aguenta tudo isso. E tenho a minha vida, né? Cuido do meu marido, faço comida, faço pãozinho pra ele, porque agora ele gosta de pão. Seu dia tem que ter 30 horas, então. Não, eu acho que assim, é otimização do tempo e gerenciamento do tempo, né? Então eu sou uma pessoa muito organizada com relação ao tempo. Eu acho que inclusive é um dos temas também de palestras que eu dou, da questão dos roubadores, a infotoxicação que hoje a gente enfrenta com o excesso de informações que geram pouco conhecimento. Então eu faço uma boa administração da minha agenda, né? E aprendi ao longo do tempo falar mais não do que sim. Eu acho que isso é importante. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Hein? Isso é maturidade. Então, assim, é saber lutar as lutas e as boas guerras, né? E tem guerras que não são nossas. Então, não. E falar, como eu falei, mais não, né? Toda vez que você fala um não, você está falando sim para você, né? Então, eu acho que é importante a gente saber isso. A maturidade, né? Os 51 anos me trouxe essa maturidade de entender realmente as guerras que eu luto e não perder o foco do meu propósito, né? Eu acho que hoje o mundo tem muitas informações, como eu falei, e rapidinho você perdeu o foco. É muito fácil perder o foco. Então, se você quer me convidar para uma boa conversa, como a gente está aqui no Radar, uma boa conversa, me chame, né? Mas para certos tipos de conversa, eu vou falar não para você, porque também eu não tenho que estar em determinadas mesas. Eu acho que a maturidade, ela faz com que a gente vivencie isso. Ô Leandro, pra você é uma baita experiência, né? É um baita de um desafio, né? Eu tava pensando exatamente isso agora. Que trabalhar com a Patrícia tem sido um aprendizado pra mim. Quando a gente se conheceu, ela tava no primeiro mês de mandato dela no CIESP, né? E a primeira coisa que a gente faz quando entra um cliente novo é sentar com esse cliente para conhecer ele melhor, né? E a Patrícia é isso que ela tá contando. Você lembra disso? A gente sentou na sua sala de reunião, ela me contou a vida dela, tudo que eu precisava saber. Eu falei, eu preciso saber de tudo, né? Eu vou cuidar sem restrições. Eu vou cuidar da sua reputação a partir de agora. Esse baixinho enxerido, né? Você deve ter pensado. E ela é isso, essa, acho que a maior característica dela é essa, de se preocupar com as pessoas. Nesse mesmo dia que eu fui conhecer ela, nós passamos por um corredor e tinha uma placa escrito Business School. Eu falei assim, nossa, mas o que é isso, né? Eu fiquei impressionado, eu falei, poxa, eu tinha ouvido falar desse conceito, mas em grandes multinacionais e tal. E aí ela me explicou o conceito, né, de capacitação, de formação dos colaboradores, e era visível isso nos corredores da empresa, sabe? De você ver as pessoas felizes porque elas tinham a oportunidade de aprender. E então a Patrícia, ela levou esse perfil dela pro CIESP.
quando eu tive a oportunidade de acompanhar também esse início, um ambiente extremamente masculino, né? Até machista. Conservador. Eu via muita gente torcer o nariz pra ela no começo, sabe? Verdade. E ela, com esse jeito dela, ela foi conquistando as pessoas, né? Ela foi trazendo esse conceito de pensar nas pessoas, essa sensibilidade, as soft skills, de criar conexões, e hoje a gente, por cuidar da comunicação do CIESP, da regional, hoje a gente acaba recebendo muito retorno disso, essa aproximação dela com os municípios. Ela conseguiu implementar essa sensibilidade feminina na gestão, que fez toda a diferença, né? Então, para mim, que sou empreendedor também, acho que não tem MBA que ensina essa convivência, né? O que eu aprendi nessa convivência com ela. Ô Patrícia, você sentia então o pessoal torcendo o nariz no comecinho, né? Tem, né? Colegas, inclusive? Tem. Até porque, assim, foi uma mudança, né, de paradigma, né? Em 72 anos, você tinha, assim, uma metodologia, né? Um pensamento, como era feito as coisas. Aí chega, na época eu era mais loira, né? Então chega uma loira lá, né? Querendo falar de pessoas, se importando com o empresário, marcando café para sentar, para saber as dores, indo nos municípios para conhecer o município. Então, assim, hoje, graças a Deus, nós temos uma abrangência, né? Muito relevante aqui, né? Nos 28 municípios. Eu já fui visitar os 28 no meu primeiro mandato, também agora no segundo mandato, né? Então, assim, conheço todos os prefeitos, secretários de indústria, os vices, e a gente tem trabalhado, né, com cidades satélites em prol do desenvolvimento industrial, né, das cidades, né? Esse é o papel do CIESP e o que a gente tem feito. Mas lógico que no começo, pessoas novas, com uma nova mentalidade, óbvio que vai trazer uma certa resistência. Mas eu vejo que hoje, acho que essa resistência já caiu por terra, né? As pessoas, acho que muito mais do que você falar, as suas atitudes e os seus resultados, eles arrastam, né? Então, eu acho que os frutos falam muito mais, né? Do que a gente tem construído. E a gente tem feito uma parceria aí, não somente com Botucatu, mas com os municípios que a gente chama de satélites, São Manuel, Avaré e Lençóis Paulista, muito bacana, né? Então, assim, a gente tem feito com que esse ecossistema e as nossas propostas cheguem, né? Então, hoje os pilares do CIESP é pessoas, desenvolvimento, o segundo pilar desenvolvimento de pessoas, terceiro pilar inovação e o quarto pilar é governança, que é aquilo que o CIESP ele faz muito bem para ajudar as organizações. Então, a gente tem levado esses 4 pilares para onde quer que a gente vá. E uma outra atitude, né, como o Leandro falou da questão de conexão, eu sempre pensei o seguinte: a gente não faz nada grande sozinho. Se estiver fazendo grande é porque, né, fazendo sozinho porque não é grande, tá? Então a gente precisa de pessoas e os parceiros. Então, assim, aonde o CIESP vai, nós temos nossos parceiros que vão junto e vice-versa. Aonde um tá, o outro também tá. Né? Então, assim, isso é importante. A gente conseguiu construir esse ecossistema de parceria, onde que a nossa régua é única. É para ajudar as empresas, e ajudando as empresas, a gente está ajudando as pessoas que fazem parte das empresas. Então, onde o CIESP tá o Senai, tá o SESI, tá o Sebrae, tá o Parque Tecnológico. Então, assim, sabe, o Senac, a gente tá em conjunto dentro desse ecossistema para trabalhar, né? E foi até dentro desse ecossistema, pensando nisso, que a gente conseguiu construir o ano passado um projeto maravilhoso que chama Fórum de Empregabilidade Regional, onde todas essas cidades e esses parceiros fazem parte dentro desse fórum, né, de empregabilidade, porque surgiu de atendimento dos empresários. Patrícia, nós estamos com problema de qualificação de mão de obra, o que nós vamos fazer? E em cima dessa dor, nós sentamos com todos os empresariados e todas as instituições, universidades fazem parte desse projeto, desse ecossistema, que nós temos aqui, né, essas parcerias muito, muito, muito profundas dentro da nossa região. Não é uma região qualquer. É uma região que tem parque tecnológico, tem processo de inovação, tem grandes universidades, tem uma produção acadêmica, empírica, gigantesca, profunda, com empresariado sério, com um ecossistema diversificado com várias áreas. Então, assim, nós não estamos falando de uma região, qualquer região. Nós fechamos a balança comercial até o mês passado, Júnior, de 1,2 bi de dólares.
Então, a gente está falando assim de uma relevância importantíssima, né? E de empresas muito sérias, né? Então, esse ecossistema e essa pauta que a gente conseguiu fazer com todos, esse time, que eu falo com esse time, está fazendo um total diferença e aonde quer que a gente tem passado. Então, assim, nós conseguimos fazer uma primeira versão, né, dentro do fórum com várias ações. Uma dessas ações foi a questão do feirão de empregos, que foi aqui em Botucatu, foi dentro da FATEC, inclusive. Em 1h30, João, nós conseguimos distribuir 1.300 currículos qualificados. E qual que é a metodologia que a gente faz? Eu até falei isso ontem no Senai, né, pro pessoal lá, né? A gente não perde, nessa guerra, a gente não quer perder nenhum homem, nenhuma mulher. Então, assim, se a pessoa chega lá para procurar um emprego, ela não está qualificada, o Senai já faz o cadastro, curso para você fazer. Se chega e não tem ensino médio, SESI com o EJA, já vamos te qualificar aqui, te matricular aqui. Então, assim, a prefeitura, ela entra com a questão, né, da plataforma do Emprega Botucatu, já faz o cadastro ali. Então, assim, a gente conseguiu ter um time para trabalhar todo mundo junto, em cima de uma demanda importante. Tivemos uma outra versão do feirão em São Manuel, tá? Com mais de 200 vagas abertas e mais de 20 empresas participando com essas vagas, né? Teve gente que não conseguiu, né? Ainda ficou no cadastro de reserva. E agora, dia 29 de agosto, nós temos a terceira versão lá em Lençóis Paulista. Também com 20 empresas com vagas, né? Com vaga. Ninguém vai lá para fazer cadastro. Não, é com vagas. Vai ser num sábado, vai ser dentro do Senai lá. Então, assim, a gente conseguiu construir essa conexão, essa conversa, sentar. Vamos tomar um café? Vamos. Qual que é a sua principal dor? O que está passando? É ouvir. Daí eu acho que nesse tempo eu tenho ouvido muito. E esse ouvir, ele me gera também conhecimento, desenvolvimento, essa parceria, o que a gente pode fazer para ajudar. E eu acho que esse fruto, esse resultado tem dado muito certo. Então, essa resistência do começo, eu acho que realmente caiu por terra. Inclusive, Júnior, só um adendo, o fórum foi eleito um case de sucesso para o CIESP em todo o estado de São Paulo. A Patrícia apresentou esse case numa reunião com todas as regionais e com vários elogios do presidente do CIESP. Então, é uma iniciativa aqui regional que deu super certo. Que vai ser multiplicada nas outras 42 regionais. Servindo de exemplo. Vamos a um rápido break, daqui a pouco a gente volta conversando mais com a Patrícia aqui no Radar da Prever FM. Falando com a Patrícia Dias, que é diretora do CIESP Regional Botucatu. A Patrícia já falou a idade dela, não tem medo de falar a idade dela, 51, mas começou a trabalhar com quantos anos? 14 anos. 14 anos. 14 adolescente, pré-adolescente. Isso, 14 anos. Eu era estagiária da Fábrica Nacional de Vagões, né? Bem antiga. Hoje ela foi absorvida pela Maxon em Gesa. É uma empresa do segmento automotivo. E eu vejo assim, então, lembrando, né, dessa história, ela é tão motivadora porque nós precisamos de motivos, de meta, de visão, né? Hoje eu vejo e trabalho com muitos jovens, né, dando aula, e às vezes eu vejo muitos sem essa motivação, sem essa visão de onde quer chegar. E eu lembro que eu chegava na fábrica para trabalhar e eu via as secretárias, né, chegando, sempre muito bem vestidas, de escarpão, salto, maquiada, né? E eu falava assim, um dia, né, eu vou estar desse jeito, né, andando bem vestida, né, maquiada. Elas chegavam, né, de Fusca bege, então o meu sonho, né, sempre foi ter um Fusca bege, não ainda encontrei, né, para comprar. Atenção, comerciantes do setor automobilístico, Fusca bege. Fusca bege, mas não importa o ano. Não, Fusca bege, né, era o sonho, né, porque elas chegavam de Fusca, então era um must, né, de ter o Fusca bege. E eu pensava o seguinte, olha, um dia também eu vou empreender, eu vou empregar muitas pessoas. Então, assim, lógico que demorou um tempo, teve que ter um processo, né? Eu acho que esse processo ele é tão importante para que a gente possa ter melhores sucesso, né? Tem pessoas hoje que burlam processos, mas o processo ele faz parte, né? Da nossa caminhada, da nossa trajetória pessoal e profissional. Mas demorou um tempo, mas deu tudo certo, né? Eu acho que realmente é uma realização
poder empregar muitas pessoas, qualificar essas pessoas, empoderar essas pessoas e fazer com que essas pessoas possam ser melhores e ter uma vida melhor. Eu acho que essa é a grande visão, essa é a grande missão, e eu consegui fazer isso. Só o Fusca Bege que não. Só o Fusca Bege que ainda não, né? Deus me deu outros carros, mas o Fusca Bege ainda não. Tem que ser bege? Eu acho que o bege é um marco, né? O Fusca Bege. Leandro, a assessoria de imprensa não conseguiu arrumar um Fusca Bege Ou pelo ainda? menos pra tirar uma foto, né? Eu acho que eu preciso de uma foto, né? Acho que vou colocar isso nas minhas metas, achar um Fusca bege. Então, vamos falar da meta. Qual que era a meta? Não é o Dragodinho que tem um Fusca também? Será que ele não empresta o Fusca dele pra gente? O Fusca do André é cinza. Ah, é cinza. É cinza. Mas a IA pode resolver isso, não pode? Pelo menos para tirar uma foto, né? Para eu colocar nas minhas palestras, porque eu dou palestra e falo um pouco sobre a minha vida, sobre a minha trajetória. E aí, pelo menos para colocar aí, né? Sem IA, né? Mas colocar lá a foto do Fusca Bege. Você tem que comprar um Fusca Bege. Agora eu vou ficar antenado com os meninos do Torres lá. Eu vou falar assim, ó, preciso de um Fusca Bege. 86, pode ser o Fafá de Belém? Pode. Sendo o Fusca Bege, tá bom. Fusca Bege, tá tudo certo. Ô, Patrícia, o que você mais gostou de Botucatu quando chegou aqui? Olha, eu gostei muito da cidade, tá? Do clima. A gente fala, né, da vibe, né? Eu vejo aqui que aqui a gente tem tudo um clima e uma vibe, um jeito diferente, né? Eu venho de uma cidade muito agitada, né? Hoje, principalmente, né? São José tá com 800 mil habitantes, né? Tudo isso já, Passou Sorocaba. Então assim, é uma grande cidade, então assim, lá é as coisas mais agitadas, você tem que sair muito cedo pra chegar em tal lugar, chega 4 horas da tarde, tá igual São Paulo, nos anel viário lá, tudo cheio, e aqui não, né? E uma coisa assim, que sempre me impressiona aqui em Botucatu, sabe? É a educação das pessoas, você entra nos lugares, você cumprimenta, você fala alguma coisa, até daí você anda de Uber, você consegue conversar com o motorista, as pessoas muito solícitas, muito educadas, e assim nos grandes centros, gente, nós não temos mais isso, né? Essa proximidade, esse relacionamento com as pessoas, de você chegar, uma pessoa que você acabou de conhecer, e você troca uma ideia, você tem a confiança, né? Então assim, um povo diferenciado. Botucatu é uma cidade realmente abençoada e diferente de outros lugares que eu já passei. Eu acho que isso que ainda me impressiona, sabe? Essa confiança. Não, Patrícia, pode ir lá, sabe? Olha, eu tô te dando um negócio aqui. Quantas vezes eu tava trabalhando num lugar, chegava lá um mimo, chegava um mel, né? Daqui da região, né? Um doce feito aqui, né? Esse acolhimento, sabe? Eu acho que o resumo seria o acolhimento que a cidade de Botucatu tem e continua tendo. Eu espero que as pessoas que estão nos ouvindo nunca percam isso, porque realmente isso é um diferencial que os grandes centros não têm mais e pode ser um grande diferencial no turismo, para o desenvolvimento, né, de trazer mais turistas para cá. Esse acolhimento, essa receptividade, eu acho que é um marco importante para nós. Com tanto tempo já em Botucatu, conhecendo tanta gente, conversando com muita gente, conhecendo a história de muita gente aqui em Botucatu, você nunca foi convidada para nenhum cargo público, para vida política? Então. Ser secretária da indústria? A gente já teve algumas conversas, né? Tanto pelo antigo prefeito, pelo atual também, mas estamos avaliando. Daria para conciliar? Sempre dá. Sempre dá para conciliar, sim. Estamos conversando. Vamos ver. Sua gestão vai até quando? 29, no CIESP 29. Então tem tempo ainda. 29. Eu acho que é possível, mas nós temos que estudar, né? Ver direitinho, né? Porque tem algumas coisas, principalmente hoje na minha agenda, que eu ocupo, né? Então, que não deixaria, não teria condição hoje de abdicar. Temos que estudar. Bom, falando ainda da sua história com Botucatu, o que te chama, além de tudo isso que você disse, né? Dessa hospitalidade de Botucatu, tinha mais alguma coisa que você gostava? Eu gostava de comer em tal lugar ali, tal pessoa, foi a primeira pessoa que eu conversei aqui em Botucatu que abriu as portas. Então, eu vinha pra cá
e ficava muito em hotel, né? Porque assim, eu morei muitos anos em hotel aqui em Botucatu, né? Acho que quase todos aqui principais eu já morei, né? E eu sempre... Tem um hotel que nem existe mais. Né? Mas eu morei bastante tempo, aí depois que eu acabei alugando, né? Um apartamento, né? Porque eu comecei a sentir falta de ter um canto mais específico e tudo mais. Mas assim, eu vejo assim, todas as pessoas, né? Que me acolheram aqui, tem a sua importância, né? As pessoas mesmo da empresa e assim, eu trabalhava muito, né, Júnior? Então assim, era fábrica, casa, fábrica ou então hotel, né? Saía muito pouco, né? Porque eu ficava sempre estudei muito, né? Eu tava fazendo meus cursos, como continuo fazendo hoje. Então assim, não tem assim uma pessoa específica, mas vamos dizer assim, que foram momentos, ciclos, né? De todas as pessoas que passaram. E assim, as pessoas, mais mesmo meus colaboradores que estavam ali comigo, né? Porque eu ficava muito longe, né? Então, eu já fui rotariana, agradeço muito o Rotary, né? Precisei até abdicar um pouquinho, né? Por conta da questão do CIESP, sempre me acolheram muito, muito fortemente. O pessoal mesmo do CIESP, porque eu não era diretora, mas fazia parte como associada e sempre me acolheram também muito bem, uma casa, né? Então, a gente sempre fez boas amizades aqui, graças a Deus, né? Nunca tivemos problemas, né? Com ninguém, mas todas as pessoas que eu acho que passaram durante esses 19 anos são importantes na minha vida aqui em Botucatu. A gente falava um pouquinho antes do programa começar da nossa geração, né? Que literalmente teve que aprender tudo, desde informática, e agora a gente tem um grande desafio que é a inteligência artificial. O que você traz de preocupação para futuro que você tem que implantar ainda? Bem, hoje a gente estava conversando, né? Ontem o CIESP, ele promoveu um treinamento, né, de inteligência artificial, né, voltada para os negócios, em especial para os diretores, CEOs e gerentes, tá? Foi muito bacana, foi lá na casa do Senai, mais uma vez agradeço aí toda a equipe do Senai, o diretor Tiago Guerreiro, que é um grande parceiro, por abrir as portas para nós. Então foi um dia bacana. E eu vejo assim, a inteligência artificial, embora muitas pessoas acham que vão ocupar o lugar das pessoas, não vai. Não vai, tá? Então assim, o que eu tenho estudado sobre isso, não vai. Mas ela vai ajudar a transferir as pessoas para outras funções mais estratégicas. Tá? Então assim, ontem mesmo foi um dia bacana que os empresários saíram, Patrícia, eu tava precisando fazer uma automação numa planilha aqui, não sabia como fazer. Agora eu já sei como fazer. Eu falei, então é isso. Porque a sua hora é cara, empresário. A sua hora é estratégica. Você precisa ter mãos e utilizar a inteligência para fazer as questões operacionais. Você não pode estar no operacional mais. Você tem que estar na estratégia. E uma outra coisa que eu vejo, que a questão da inteligência, lógico, a gente precisa continuar estudando. Eu tenho estudado muito a questão da inteligência artificial até para os meus negócios e tem ajudado demais. Mas assim, inteligência artificial, sem você entender do comportamento humano, esquece. Quem entender de inteligência artificial e comportamento humano vai dominar o mundo. Então, assim, são duas complementaridades que a gente fala, né? Eu preciso entender de tecnologia, porque hoje a tecnologia ela tá muito intuitiva. A gente fala, né, que as crianças hoje nascem com o DNA do touch. Nossa, impressionante. Mas é porque é intuitivo. Você entra nas ferramentas, ela é intuitiva, foram feitas para isso, né? Mas, por outro lado, você tem que pensar na questão comportamental. Como que eu vou utilizar ela, a minha ética, os valores, qual é o limite, até que ponto que eu posso ir. Nós precisamos entender de pessoas, né? Na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com a indústria 4.0 e os desafios, né, da gestão de pessoas e falando de competências. Porque você fala de tecnologia, mas só as competências que o profissional precisa para que ele possa estar desempenhando melhor as suas atividades. Então, você tá falando de comportamento, você tá falando de soft skills. Quais são? Trabalho em equipe, desenvolvimento, a questão comportamental, né? Então, você precisa entender isso. Então, eu vejo que cada dia mais não volta para trás a questão da tecnologia, ok? Então, assim, é um paradigma que a gente tem que tirar isso, tá? Então, assim, eu preciso entender. E nós da geração X,
É o que nós passamos, né? Por todas as transformações, literalmente, né? todas. Quando você fala para um jovem, fala, não caiu sua ficha, ele vai falar, que ficha, né? A gente era da ficha, né? Quem está nos ouvindo, jovem, a gente usava ficha no orelhão para falar com as pessoas. Era 3 minutos, tinha que falar correndo, toda usava a sua mapa vida. na estrada. Usava mapa, tá? Né? O mapa 4 rodas, né? Não existia essa tecnologia linda que tem hoje, né? Telefone fixo. Telefone fixo. A privacidade que era um negócio. Era demais. Depois era super tecnológico você usar um cartão para telefonia, né? Aquela, né? E o must dos nossos currículos era colocar que a gente tinha um diploma de datilografia, né? Era o must, né? Era super lindo isso, tudo isso. Com o símbolo da Olivetti lá. Exato. Era top, né? Datilografia. A gente fazia, era tudo isso. A, Né? S, D, F, G. Nós passamos por isso. Então, assim, eu vejo esses 2 paradigmas. Então, assim, trabalhar a questão da inteligência artificial tecnológica, que não volta atrás, mas voltar a olhar para o ser humano. O ser humano, ele voltou a ter a centralidade dele. É o que a gente fala da evolução da indústria 4.0 para a indústria 5.0. Isso já está na Alemanha, já está na China, já está chegando aqui no Brasil, esse estudo que é novamente voltar a centralidade humana para dentro da área de tecnologia. Para encerrar nossa entrevista aqui, a Valéria mandou: incrível essa entrevista de hoje. Quando eu crescer, eu quero ser igual a essa mulher. Incrível, estou encantada. Obrigada por tanta informação, Valéria. Eu que agradeço. Obrigada, Valéria, por estar nos ouvindo. Tanto assunto que a gente tinha, mas o nosso tempo findou. Patrícia, obrigado pela tua presença, por aceitar o nosso convite aqui. Agradeço imensamente o convite, obrigado por esse tempo, né? Por todos aqui que estão nos ouvindo, por essa rádio maravilhosa, né? Que sempre abre as portas para a gente estar trazendo novidades, informação. Obrigada aí mais uma vez. Valeu, Leandro, obrigado pela tua presença. Obrigado, Quinteiro, mais uma vez pelo espaço, pela parceria e abraço a todos os ouvintes.